Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. William Shakespeare. Eu sou o Elvis e vamos começar mais um Estopim de Ideias. Hoje vamos falar do efeito Fred Krueger. O que o famoso personagem da cultura pop tem a nos ensinar? Iniciada sua franquia nos anos 80, A Hora do Pesadelo foi uma franquia muito famosa e nos apresentou Fred Krueger, um assassino que atacava as pessoas enquanto elas dormiam e as matavam em seus sonhos. E isso acontecia também na vida real. Hoje em dia é muito difícil quem não conheça esse personagem, todo mundo já ouviu falar dele. Mas o que o assassino de Elm Street tem a ver com a nossa vida? O que poderíamos aprender com esse personagem tão icônico? Nos filmes, Fred se alimentava dos medos de suas vítimas, e isso o tornava mais forte. As vítimas começavam a acreditar em Fred Krueger e seu medo crescia, tornando-o mais forte, e com isso ele começava a exercer poder sobre elas. Isso não acontece em nossas vidas? Quantas vezes alimentamos medos que crescem e nos dominam pelo simples fato de que passamos a acreditar que aquilo é real? E isso pode nos paralisar ou até mesmo acabar conosco, tal como Fred fazia com suas vítimas. Esse é o efeito Fred Krueger. Você alimenta um medo, ele cresce cada vez mais e mais, te domina por completo e você se vê preso nele, ao mesmo tempo que você tem a chave para sair desse pesadelo, porque foi você mesmo que o criou. Você o alimentou. Muitas vezes, esse medo só existe na nossa cabeça e ofusca sua visão para o que está ao seu redor. Todo medo, raiva, frustração ou outro sentimento negativo alimenta o seu efeito Fred Krueger. E isso o torna real, forte e você pode até achar que ele é indestrutível. Sua vida pode girar em torno disso. Você deve estar falando, ok, mas isso não se aplica a mim. Eu não tenho esse tal efeito Fred Krueger. Paciência, meu caro ouvinte. Para uma melhor imersão, vamos introduzir nessa reflexão alguns personagens fictícios que têm histórias bem reais, que podem até ser parecidas com a sua história. Conheça o Maurício. Pense no Maurício como se fosse você. Se você se destacou onde trabalhou, mas nunca acreditou no seu potencial. Apesar de ser dedicado e animado, passou anos nessa sombra, sem um propósito genuíno. Pense no Maurício como se fosse você, se você é a pessoa que mais se coloca para baixo e constantemente se sabota. Se você, como o Maurício, passou por muito tempo nessa vida aceitando ficar muito tempo em empregos que te remuneravam mal, reclamava de tudo, mas não fazia nada diferente para a sua vida mudar. Porque no fundo, Maurício achava que sua vida era só isso, que não queria conseguir nada de mais grandioso. O medo de acreditar em si mesmo o fez ofuscar que ele era bom em várias coisas e só estava utilizando seu talento no lugar errado. O seu Fred Krueger o prendeu nesse loop. Vamos conhecer agora a Renata. Pense na Renata como se fosse você. Se você se casou cedo para poder sair de casa logo, porque não aguentava o autoritarismo e a violência do seu pai. Se você entrou num casamento mesmo sem ter sentimento, somente para poder se libertar. Certamente Renata tinha sonhos, mas não estudou nada. Foi de emprego em emprego até que parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Foi passando longos anos e anos, tentou voltar a estudar, mas não deu certo. Culpava seu marido, culpava seus filhos, mas a verdade é que Renata nunca correu atrás realmente do que queria. Foi somente sobrevivendo, existindo a cada dia. Agora com quase 60, Renata não reconhece que nunca lutou realmente por nada. Apesar de ter tido diversas oportunidades, o seu Fred Krueger que ela criou fez com que ela nunca tivesse real controle de sua vida. Esse seu monstro a dominou por completo, a tal ponto que ela prefere continuar alimentando seu efeito Fred Krueger do que encará-lo e ter que reconhecer que ela deixou que tudo passasse por entre seus dedos. Talvez você não se identificou com esses personagens, mas temos mais alguns personagens para te apresentar. Conheça o Denilson.
pense no Denilson como se fosse você. Se você conheceu a sua namorada na escola e pensou, nossa, ela é a mulher da minha vida. Começaram um relacionamento cedo e em pouco tempo estava noivo. A vida parecia seguir seu rumo. Mas pense Denilson como se fosse você, se como ele, seu noivado foi durando anos e anos e o relacionamento foi desgastando. Logo ele se via de uma forma diferente, a bebida fazia parte da sua rotina. Seu relacionamento se desfez de vez, ambos buscavam coisas diferentes. Já havia passado muitos anos e Denilson se viu pensando, o que construí até agora? Não tinha dado continuidade nos estudos, tinha se afastado dos seus amigos, ainda ficava entre idas e vindas com sua ex-noiva, namorada do colégio, mas agora ela já tinha casado, divorciado e tido filhos com outro. Sua bagagem ficou muito maior. Então ele não sabe se está com ela por medo ou por sentimento. Sentimento esse que ele só sente incondicionalmente pelo seu filho, que se tornou o seu mundo, seu sentido de vida. Sem ele, a sua vida fica vazia e sem sentido. Seu efeito Fred Krueger se deu quando ele deixou de ser ele mesmo, se entregou a vícios e deixou de se levar pelos outros. O seu monstro foi o isolando, tornando uma pessoa que ele não era. Pense Denilson como se fosse você, se assim como ele não se reconhece mais hoje em dia. Agora conheça a Paula. Pense em Paula como se fosse você. Se assim como ela se casou por amor, construiu uma vida e foi feliz por um tempo. Mas com o passar dos anos as coisas foram mudando. Ela viu os outros casais saindo e se divertindo, recebendo surpresas, vivendo aventuras e começou a pensar, por que eu não recebo isso? Paula sempre foi uma pessoa animada, mas viu essa pessoa ficar para trás, quis recuperar a si mesma fazendo coisas que deixou de fazer, mas não percebeu que negligenciou sua família no processo. Os filhos foram para segundo plano. O seu companheiro, que era o amor da sua vida, e agora era a pessoa que te lembrava dos seus defeitos. No efeito dominó, tudo foi caindo, cada peça que caía foi desfazendo todo o amor que sentia. Agora não sabe onde exatamente tudo começou. Está perdida, quer viver a vida, mas quer viver a família também, e faz parecer que as duas coisas não podem coexistir. Aí se encontra o seu efeito Fred Krueger, e com isso vêm os ressentimentos e os seus questionamentos. Chegou a hora de você conhecer Jeremias. Pense em Jeremias como se fosse você. Se você trabalhou muito, nunca teve tempo ruim para trabalho, dificilmente ficava desempregado. Construiu uma família e queria dar sempre o melhor para sua família. Pense em Jeremias como se fosse você, se sempre teve seu lado empreendedor e em um belo dia resolveu arriscar tudo. Quis arriscar, mas deu um passo maior do que poderia dar. Em parte por acreditar que é só preciso agir para que tudo dê certo, mas no mundo real é preciso planejar antes de executar um plano. Deixou sua vida na capital, foi para o interior para dar a tão sonhada boa vida para sua família. Seu efeito Fred Krueger é achar que esperar e planejar o iria deixar estagnado. Então sempre fazia mudanças bruscas para conseguir mudar de vida, como veremos a seguir. No interior começaram seus problemas, o negócio não vingou, logo seu sonho de liberdade se tornou seu pior pesadelo, as contas cresceram numa velocidade assustadora e teve que fechar seu negócio. Não queria voltar onde estava antes, em parte por orgulho, em parte por acreditar que precisava arriscar de novo. Então mais uma vez, uma das suas bruscas mudanças atravessou o país e foi arriscar de novo. Mais uma vez, não planejou seus passos e viu seu negócio quebrando novamente. Mas dessa vez foi diferente. Ele viu sua casa, seu carro, todo seu patrimônio indo embora, sua família passando necessidade e o desespero tomando conta de si. Colocou a cabeça no lugar, atravessou o país novamente de volta à capital para recomeçar de maneira bem humilde. Foi construindo sua vida novamente, quitando suas dívidas. A condição da família foi melhorando. Via suas filhas felizes e animadas. Ele só queria dar tudo por elas. Por isso ele sempre trabalhou duro. Para ele não tinha trabalho ruim. Sempre conseguia alguma coisa. Mas quando as coisas estavam estabilizando, Fred Krueger o chamou novamente. E mais uma vez, mudou a vida de toda a sua família. Atravessou novamente o país na esperança de construir algo melhor. Mas mais uma vez, sem pensar nos seus passos. E se viu novamente frustrado e tendo que recomeçar no zero. Pense em Jeremias como você. Se você
parece que constantemente sua vida está sempre recomeçando do zero. Se você não se identificou com nenhum dos personagens, talvez se identifique com Sueli. Pense em Sueli como se fosse você. Se você começou um curso na faculdade, não concluiu, mudou de área, fez outro curso, sempre se viu forte, independente, inteligente, culta, sempre se viu um sucesso. Mas o tempo passou e agora está chegando aos 30, uma idade que é simbólica para a Sueli. Ela se viu e percebeu que seus planos não foram do jeito que planejou. Por uma série de fatores, ela não está onde imaginou estar. Se viu enfraquecida, buscando constantes cuidados, de certa forma, um pouco vazia e completamente aterrorizada. Seu efeito Fred Krueger aconteceu quando ela passou a acreditar que ao chegar nessa fase teria que já estar com tudo encaminhado, e alimentou seu medo, e ele foi crescendo e crescendo, como uma nuvem negra de uma tempestade que está cada vez mais próxima. Muitas das vezes, não enxergamos quando o efeito Fred Krueger se instala. Só percebemos, como nos filmes, quando o monstro fica mais real e começa a te trazer danos. É difícil atacar algo que não se enxerga. O efeito acontece sorrateiramente e toma conta de você. Mas como vencer o efeito Fred Krueger? Como derrotar esse inimigo que pode virar sua vida de cabeça para baixo? No filme, Nancy Thompson descobre que pode trazer coisas do sonho para a realidade e traz Fred Krueger para a realidade, pois nos sonhos ele era muito poderoso, mas na realidade ele é só um cara normal com a cara deformada. A partir desse momento em que ela perdeu seu medo, Fred Krueger perdeu sua força e assim pôde ser derrotado. Para enfrentar seus medos invisíveis, você deve torná-los visíveis, encarar eles de frente. Perceber que ele existe e pode ser derrotado. Faça isso sozinho ou com a ajuda de amigos ou de um profissional. Mas não alimente seu medo. Enfrente-o. Pode parecer assustador no início, mas quando você quebra o efeito Fred Krueger, um mundo inteiro de possibilidades se abre para você. Você percebe que não importa a sua idade ou condição, você pode ter o controle da sua vida e realizar os seus sonhos e objetivos. Ser a pessoa que você é ou sempre quis ser. Lembre-se, algumas coisas só são reais em nossas vidas porque acreditamos que elas são. Use o efeito Fred Krueger de maneira positiva. Porque se o medo, insegurança, frustração e desesperança pode crescer e se tornar reais na sua vida, o seu oposto também pode. Porque ao invés de acreditar que você não vai conseguir aquela posição que tanto sonha, acredite que sim, é possível. Ou aquela viagem internacional que você realizou tantas vezes na sua cabeça, torne-a real. Seu desejo de deixar o emprego e abrir algo seu, torne-o real. Alimente o efeito Fred Krueger com seus sentimentos positivos, mas não caia na armadilha tal como o nosso personagem Jeremias. Faça tudo de maneira concreta, se planeje. Veja tudo que é necessário para você chegar onde quer chegar. Ser quem você quer ser. E o mais importante, nunca deixe nada te parar. O medo muitas vezes é necessário para você não fazer besteiras, mas ele não pode te dominar. Pense agora em você. Qual é o seu Fred Krueger? O que você vai fazer para derrotá-lo? Pare de correr. Você vai ter que enfrentá-lo. Quebre o efeito e quando isso acontecer, você vai olhar em volta e enxergar tudo de forma diferente, como se tudo ganhasse cor e um mundo de possibilidades se abrisse novamente. Dica Cultural! E na Dica Cultural de hoje indico o filme Senhor Ninguém, estrelado por Jared Leto. O filme conta a história de vida de Nemo Nobody, um homem de 118 anos que é o último mortal da Terra após a raça humana ter alcançado a imortalidade. O filme possui uma narrativa não linear e altera entre diferentes rumos que sua vida poderia ter tido ao fazer determinadas escolhas. O filme usa muito essa narrativa e mostra o que teria acontecido se Nemo fizesse a escolha A ou a escolha B. Se você procura um filme diferente, assista Senhor Ninguém, você não irá se arrepender. E esse episódio conta com o apoio da loja Tendencion, que
possui camisetas incríveis com diversas estampas disponíveis para você e você pode escolher entre 13 cores de camiseta. Acesse www.tendencion.com e confira. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.